Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós iremos desenvolver a aula número 3 do 8º ano. O tema da aula de hoje é Revolução Gloriosa, que faz parte da Revolução Inglesa do século XVII. Para isso, nós temos os seguintes objetivos a serem alcançados: identificar no governo de Jaime II as atitudes que descontentavam o parlamento inglês, explicar como se deu o processo da Revolução Gloriosa, descrever as consequências da Revolução Gloriosa para a Inglaterra e relacionar as mudanças da Inglaterra liberal com o processo da Revolução Industrial. Antes de mais nada, já tem em mãos caderno, lápis, caneta e borracha e aquele livro didático, seu parceiro de estudos, para que na hora que ocorram algumas dúvidas ou informações que você considere importantes, você tenha um lugar para buscar respostas, mas também para anotá-las, tá ok? Vamos iniciar então a aula de hoje? Restauração da monarquia. Na aula passada, falei para vocês que a burguesia, com medo de uma nova revolução, apoiou a restauração da monarquia. Carlos II, ou Carlos Stuart, é quem assume o poder e compromete-se a se submeter ao poder do parlamento. Tiveram alguns atritos dos Stuart com o parlamento. Lembrem-se, mesmo no governo do pai dele, que foi decapitado por Oliver Cromwell, ele teve alguns atritos, algumas rusgas com o parlamento. Então vamos ver como é que vai funcionar de agora em diante. A substituição de Carlos II no poder. Em 1685, quem assume o governo é Jaime II, já que o irmão não teve herdeiros. Jaime II era católico. Lembrem-se, a Inglaterra era anglicana, que tinha passado por todo aquele processo no governo do rei Henrique VIII. Então, o Jaime II, ele quis fortalecer a sua religião na Inglaterra e reimplantar o sistema absolutista que, de certa forma, já havia caído do poder, né, ali com a Revolução Puritana. O que aumentou essa tentativa de restaurar, de reimplantar o sistema absolutista e fortalecer a religião católica, ele aumentou um certo atrito com o parlamento, que era puritano, que não seguia a religião católica. Então, quais foram as atitudes de Jaime II no poder? Ele isentou católicos de impostos. Olha que situação! Então, todos aqueles parceiros que tinham a mesma religião que ele, que colaboravam nesse entendimento, não precisavam pagar impostos. E os outros, que faziam parte de uma religião protestante? Ainda ele distribuiu cargos do governo somente para católicos. É lógico que essas atitudes não serão bem vistas. Essas atitudes, elas descontentaram o parlamento, que começou a conspirar para tirá-lo do poder, principalmente depois do nascimento de Jaime Eduardo, por medo de uma dinastia católica que viesse a assumir o poder da Inglaterra. Então, de que maneira funcionou essa conspiração? Nobres e burgueses, então, eles temiam que o catolicismo retornasse e eles tivessem que devolver todas aquelas terras que foram confiscadas lá na reforma anglicana do rei Henrique VIII. Eles tramaram para tirar o rei. Então, eles convidaram a Maria Stuart, que era filha do rei, e cujo seu marido era o Guilherme de Orange, cuja religião era católica, aliás, protestante, assim como os membros do parlamento. Então, entendam, o pai dela era católico,
eles tinham medo que iniciasse uma dinastia católica. Eles vão chamar a filha Maria Stuart, que era protestante, assim como o marido, para que eles assumam o governo e a questão protestante continue ali dentro do governo inglês e que não haja esse retorno, essa devolução das terras que foram confiscadas dos católicos. Guilherme de Orange levou as tropas para a Inglaterra em 1688 e isso fez com que Jaime II e sua esposa, a Maria de Módena, fugissem para a França. Então, precisou de guerra? Houve derramamento de sangue? Não necessitou. O Guilherme até levou as tropas como uma precaução, mas não foi necessário porque o Jaime II simplesmente fugiu para a França, abandonou o poder e não teve nenhuma rebeldia da parte dele ou uma tentativa de continuar ali no poder. O parlamento, então, coroou o Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. Eles prometeram respeitar as declarações da Revolução Gloriosa, a Carta Magna, que vem a ser o conjunto de leis, a Constituição da Inglaterra, e também a Declaração dos Direitos, baseada em ideais de liberdade, igualdade, entre outras situações que baseiam-se na coletividade. Na Revolução Gloriosa, então, não precisou de derramamento de sangue como houve na Puritana, em que até o próprio rei foi decapitado. Quais foram as consequências da Revolução Gloriosa para a Inglaterra? Então, a Inglaterra ela passou a ser uma monarquia parlamentar, baseada em princípios liberais, ou seja, eu tenho um rei, um líder no poder, mas que respeita um parlamento, um conjunto de pessoas que cria as regras. E há princípios liberais. Esse rei não interfere na economia, ele não interfere muito sobre o parlamento. A burguesia, ela conseguiu consolidar a influência política, ela passou a discutir mais as regras do país. Medidas administrativas que favoreceram o desenvolvimento capitalista no país. Quais foram elas? Estímulo ao livre comércio, modernização dos portos, lembrando que a marinha inglesa era a mais forte da época, construção de estradas, mas também de navios. Com isso, a Inglaterra impulsionou a mecanização principalmente da indústria de tecidos. Lembrem-se disso, porque isso nós vamos rever quando falarmos sobre a Revolução Industrial. Mudanças na Inglaterra liberal. Então, nós temos as terras comuns, que a partir dos cercamentos passaram a criar ovelhas, que o principal intuito era produzir lã. Os camponeses que perderam as suas terras partem para as cidades, gerando um grande número de trabalhadores, mão de obra. Há uma modernização da agricultura, com o sistema trienal, confinamento do gado, aração profunda, ou seja, isso facilitou, aumentou a produção para alimentar toda a população, aumentando até a questão de número de pessoas, diminuindo a mortalidade entre os ingleses. A abundância de carvão mineral e ferro eram utilizados principalmente como fonte de energia e matéria-prima na produção de máquinas. Então, essa abundância também estimulou a questão da mecanização, a questão da Revolução Industrial que veio acontecer na Inglaterra no século XVIII.
com todas essas mudanças, o ambiente está se tornando bem propício. A gente está vendo isso, que vai levar à Revolução Industrial. Assunto que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Mas os motivos que levaram ela a iniciar no século XVIII na Inglaterra, vocês já estão conhecendo. Agora, como ela aconteceu, de que maneira ocorreu, como é que era o dia a dia dos profissionais, as cidades em si, essas características específicas, veremos nas próximas aulas. Agora a gente vai para a atividade, espero que vocês tenham compreendido, alcançado, atingido os objetivos iniciais da aula de hoje. Qualquer dúvida, pergunte aos professores, busquem em outros sites, nos seus livros, o livro didático, que é o seu maior companheiro de estudos. Um abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!